Paz do Amém? Senhor. Paz do Senhor, Olá. pessoal. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, trazendo temas importantes sobre o cuidado com o corpo, o que diz a Bíblia, o que diz a palavra, sobre como devemos cuidar do nosso corpo, né? Essa é a terceira live. Para quem não está acompanhando, então a gente está num propósito de 40 lives, 5 lives por semana. Paz do Senhor, Valquíria. 40 lives, onde a gente vai se propor a trazer um conhecimento da palavra, a nossa visão sobre a palavra, principalmente voltado aos cuidados com o corpo, né? Então, primeiramente a gente quer fazer uma oração para iniciar esse momento. Pedimos, Senhor, Pai Celestial, que nos abençoe. Agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por mais uma oportunidade de estar trazendo para as pessoas a Tua palavra. Dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, para que possamos transmitir aquilo que o Espírito Santo nos tocar. Que a gente diminua nesse momento para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Agradecemos a todas as pessoas que irão participar e pedimos que todos se sintam à vontade nessa live para tirar suas dúvidas, Pai. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradecemos a pessoas todas. Podem ir mandando aí pro... Bem-vindos que estão entrando. A gente vai tratar de um assunto que a gente considera fundamental quando a gente trata de saúde e quando a gente trata do corpo, que é a respeito do sono, né? A respeito do sono. Nós temos, né, Isa, uma tríade que a gente chama, que já na metodologia de emagrecimento que a gente utilizava, né? Já era abordado essa tríade, né? Que é o sono, a alimentação e o exercício físico. Hoje a gente já entende que no centro de tudo isso precisa estar Deus pela transformação da nossa mentalidade, senão nada disso funciona, né? Mas o sono, ele é algo fundamental, e se vocês forem parar para pensar, é a única coisa na nossa vida que a gente não consegue lutar contra ele. Então, o nosso corpo ele precisa desse descanso. Nós temos um ciclo circadiano que a gente tem que respeitar, né? Que são basicamente 12 horas acordado e 12 horas de repouso, né? Essas 12 horas de repouso não necessariamente precisam ser dormindo, mas que o nosso corpo a partir das 6 horas da tarde ele começa a entrar num processo de descanso. Então já não pode ser ingerido mais tanta comida, porque ele não está focado na digestão nesse momento, ele está focado na restauração. Então a gente precisa respeitar isso, e com a modernidade, com a vida corrida que a gente tem hoje de trabalho, de chegar tarde em casa, de não ter tempo para nada, a gente está desrespeitando essa natureza nossa. Só que é uma coisa que a gente não consegue lutar contra. Você experimenta ficar uma noite sem dormir para ver se no segundo dia que você passa sem ter dormido você consegue aguentar. Não consegue. Então a gente pode ficar 40 dias sem comer, é possível. Tem muitas pessoas que fazem jejum de 40 dias, né, sempre com orientação, mas tem pessoas, então é possível ficar sem comer, mas sem dormir não tem como. Por isso que eu considero assim o topo, o pilar de tudo, porque se a gente não dorme bem, não emagrece. Tem uma questão, hoje eu estava estudando, ouvindo um médico falando sobre as pessoas, né? Normalmente as pessoas que são mais agitadas durante o dia apresentam sintomas de ansiedade, sabe, aquelas pessoas que são mais elétricas, assim, elas tendem a ter uma dificuldade em pegar no sono. E as pessoas que são mais depressivas, elas tendem a ter elas são acordadas na madrugada. Então, elas tendem a ter o sono interrompido no momento que seria o sono reparador. Então, a gente precisa passar pelas fases do sono, a gente tem que ter todo esse processo
para que realmente, falando aqui em emagrecimento, para que ele aconteça. Não só emagrecimento, né? Para a vida, né? Questão de saúde mesmo, uma questão de saúde. Mas se o sono não estiver regulado, então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o sono. Não tem como pensar em um resultado, né, Didio? Em algo tanto para nossa saúde, para algo de resultado mesmo que a gente quer, se a gente não tiver com esse sono ajustado. A gente precisa, acho que você já mencionou, né, parar de olhar o sono como simplesmente aquele momento de descanso, agora eu preciso descansar. O sono, Deus foi tão perfeito que é durante a noite, no sono, que o corpo se regenera, todas as células se regeneram através de uma fase do sono, que é o sono restaurador ou reparador, né? Nós temos as fases do sono, a fase não é introdutória, né? Fase N1, N2, né? Que seria uma fase da pessoa pegar no sono. Então muita gente tem problema nessas fases do sono. Então são vários fatores, né, fisiológicos que podem estar sendo trabalhados ali. Mas é principalmente na fase N3 do sono, né, que acontece toda a regeneração, né, do corpo. Então a reparação de tecidos, enfim, antes de entrar no sono profundo. Então a gente tem as fases do sono, né, e muita gente acredita que dorme bem, onde na verdade simplesmente apaga, né? Só apaga. E o corpo não consegue. Tem uma diferença trabalhar. muito grande entre o dormir bem e ter um sono reparador e o simplesmente deitar e apagado e cansado que tá. Então, geralmente as pessoas que deitam conseguem dormir com facilidade, pegar no sono com facilidade, tem uma noite inteira de sono, mas acordam no outro dia cansadas, como que se tivesse passado um caminhão por cima. Essa pessoa não passou pelas fases do sono, então ela simplesmente apagou. Isso acontece também com quem toma remédio, com pessoas que induzem o sono, né? Quanto menos sono, mais rápido a gente envelhece. Isso. Né? Então é necessário, é fundamental dormir, principalmente à noite, né? Claro. Então, além de envelhecer, claro, envelhecendo mais cedo a gente encurta nossos dias aqui na Terra, né? Então a gente pelo menos tenta levar isso a sério, porque para cumprir, né, obviamente o propósito que Deus tem para nós, assim como Ele tem para você também, que está nos acompanhando. E é bacana assim lembrar, né, que é no sono, durante o sono que acontece o emagrecimento e é durante o sono que acontece a construção muscular. Então muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, né? O que eu como antes de treinar, o que eu como depois de treinar. Não é isso que vai fazer você ganhar músculo ou emagrecer. Você tem que se preocupar com aquilo que você ingere durante todo o teu dia, mas que o teu corpo vai fazer o processo tanto de ganho de massa muscular quanto de emagrecimento durante o sono. Não é durante o teu dia, não é como num pós-treino ou num pré-treino que vai acontecer, né, Didi? Então, se não tiver um sono reparador, aquele treino que você fez ou tudo aquilo que você vem fazendo durante o seu dia, se cuidando na alimentação, caminhando, indo para academia, não vai ter benefício, não vai ter resultado. Principalmente pela liberação, como a gente falou, né? Deus foi tão perfeito que um determinado horário da madrugada onde acontece o pico de liberação do hormônio GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio anabólico que favorece a construção muscular. Então, se a pessoa não estiver dormindo nesse horário específico, com certeza não vai ter o aproveitamento desse hormônio, né, que é liberado na madrugada. Então, é importante dormir e é importante também você dormindo, então é um cuidado também que a gente tem com o corpo, né? E hoje a gente queria trazer, para a gente discorrer desse assunto. Você vai ler, eu queria só comentar. Pode falar. Que Deus, quando Ele criou, durante a criação ali, né, lá na criação do mundo, na criação do homem, as pessoas viviam até 900 e poucos anos, né? Então era muito diferente do que agora. Após o dilúvio, esse tempo reduziu. Então Deus estipulou para que todas as pessoas vivessem no máximo 120 anos. Então essa
essa é a idade limite, né? Que Deus colocou. Porém, existe uma coisa muito bacana, que é a idade cronológica, que a gente tem, e a idade biológica. Então, tem muitas pessoas que com o cuidado que tem com a alimentação, com a saúde e tudo, elas têm uma idade cronológica, né? Que é a idade que você... a data de nascimento. Mas elas conseguem ter uma idade biológica abaixo da idade cronológica. Então, uma pessoa de 50 anos, ela pode muito bem ter uma idade biológica de 35 anos, dependendo do cuidado que ela vem tendo durante a vida dela. Assim como tem pessoas de 30 anos que estão com uma idade de 50. Então, por isso que assim, a idade limite 120 anos. Mas aí tem pessoas que morrem com 80 de alguma doença, né? Tomando remédio desde muito tempo. Então, essa pessoa, possivelmente a idade biológica dela está no 120. Só que a cronológica dela ainda está nos 70, nos 80, por conta dessa negligência com o corpo, com o cuidado com a saúde, né? Então, é bacana analisar isso, porque ou a gente pode aparentar ser mais jovem, né? Isso que não é só aparência física, é uma aparência das nossas células, do nosso interior, como a gente pode ter uma idade avançada. E uma das doenças, né, que o sono acaba sendo determinante e que hoje está muito em alta, né, é uma doença muito falada que todos vocês aqui tenho certeza que já ouviram falar, que é ansiedade e depressão. Né? Ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de passado. Né? Excesso de passado. A gente vive hoje, pessoal, olha só, a gente vive a era do sedentarismo total e das doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade e tudo isso. Até os anos, hoje, para vocês terem uma ideia, morre mais gente pelo excesso de comida, pelo comer demais, pelo exagero, do que pela fome, do que pela falta de comida. Então isso é muito forte. No Brasil, cerca de 1.250 pessoas por dia morrem hoje de doenças cardiovasculares. E ó que bacana. Depois a gente volta para a ansiedade, só fazer um link. Se a maioria das pessoas, doenças cardiovasculares... Não deixa de ser um link, né? Essa é a doença que mais mata hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Qual que seriam os fatores de risco, né, o que leva a ter essas doenças? O sedentarismo, principalmente, o diabetes, né, fatores de risco. Tabagismo, né? Mas principalmente o sedentarismo. E olha só, o que combate o sedentarismo? Se a pessoa sedentária, ela precisa o quê? Ela precisa se movimentar. Ela precisa fazer exercício físico. Entende? Então, existe o sedentarismo, que é um fator de risco para as doenças, uma das doenças que mais matam, não somente doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, enfim, essas doenças do coração. E se o sedentarismo é o que promove isso, então o exercício físico seria o principal remédio. Entende a importância? Por isso que eu, como profissional de educação física, eu me sinto muito lisonjeado com essa profissão que Deus me deu, para que através dela, através do exercício físico, a gente consegue salvar vidas literalmente, né? Além das doenças cardiovasculares, por isso que é importante fazer exercício físico, gente. Esquece, não sei, tem que fazer, precisa fazer. Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu falava justamente disso. Hoje o exercício físico é algo que tem que ser olhado não como um capricho, como um luxo, como foi visto já, que só se exercitava quem queria ficar musculoso, né? Enfim, essa crença que foi criada em cima das academias, em cima do personal, né? Hoje o exercício físico ele precisa ser olhado da mesma forma que você bebe água. Outra coisa, beber água, a gente não tem que nem perguntar para ninguém, você toma água? Gente, é vida, nosso corpo é constituído por água, a gente não tem que nem fazer essa pergunta, né? É uma pergunta assim que eu considero a pior pergunta de todas. Você costuma beber água? Gente, não tem que perguntar, vocês têm que beber, vocês têm que tomar água, a água é vida. E exercício é igual a água.
Não tem mais desculpa para não fazer. Alguns dias da semana, se não consegue todos, vocês têm que fazer, porque não tem desculpa. Mas antigamente eu não precisava, eu não tenho tempo. Tá invertendo a ordem das coisas. Infelizmente, não ter tempo tá invertendo a ordem, tá colocando o trabalho em primeiro lugar. Não ter prioridade. Não ter prioridade. Tempo tem, né? 24 horas no dia, ninguém passa 23 horas trabalhando. Não, a gente, né, ninguém consegue. Aí, por que a gente precisa tirar esse tempo como prioridade e colocar na nossa agenda para se exercitar? Porque até alguns anos atrás, a gente não precisava fazer isso. Os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, eles não precisavam tirar esse tempo, porque eles acordavam de manhã muito cedo. A maior parte, né, dos que estão aqui, dos que nos acompanham, vem de uma família que era da agricultura. Então, eles acordavam muito cedo, eles iam para a roça para fazer os trabalhos, passavam o dia caminhando, subindo, descendo, capinando, fazendo todo aquele trabalho manual, que era tudo manual, cuidando do gado, né? Então, eles faziam tudo isso de forma manual. Por que eles não iam para academia? Porque não tinha necessidade, a vida deles não era uma vida sedentária. Para trocar o canal da televisão, eles levantavam do sofá. Não tinha ar-condicionado, tinha que levantar, abrir a janela. Hoje você aperta um botão, você está sentado, você aperta o botão no celular, mesmo se liga o ar-condicionado. Você está sentado no sofá, você troca o canal e assiste o que quer. Então, assim, tudo virou automatizado de uma forma que a gente só tem o trabalho de ficar sentado no sofá. A gente passa o dia, a gente, né, no caso, modo de dizer, né, sentado num escritório, trabalhando 8, 10 horas por dia sentado no escritório, sendo que há 15, 20 anos atrás, as pessoas não sentavam no escritório para trabalhar. Elas estavam pela rua caminhando. Então, olha como mudou. E como veio a modernidade para nós, a gente precisa se adaptar a essa modernidade. Então, a gente precisa colocar um tempo no nosso dia para se exercitar. Porque hoje não é mais comum a gente sair a pé de casa, a gente fazer caminhada, ir até o trabalho caminhando, ir no mercado e carregar as sacolas na mão. Isso não faz mais parte, né, do dia a dia das pessoas. Então a gente tem que tirar esse tempo. E o exercício físico, aí a gente volta naqueles dados, né? A gente estava falando das doenças cardiovasculares. O Brasil hoje, gente, olha só, o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em ansiedade, de pessoas mais ansiosas. E o segundo lugar onde tem mais depressivos. Só na pandemia esse número aumentou em 90%, só na pandemia. Então, o exercício físico, claro que ele é um dos principais remédios para combater tudo isso, né? Então, por isso que é importante, tá? A gente só abriu esse link do exercício, que o assunto hoje era sobre o sono, tá? E a gente volta aqui, né? Só queria trazer esses dados para vocês. Falando em sono, como a gente se baseia naquilo que a gente está falando, a gente está sendo guiado e a gente precisa entender o que está na palavra. A gente quer trazer uma palavra aqui. Você que está com a sua Bíblia pode abrir em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Então a gente dá esse tempinho, agradecer a todos que vieram. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai, filha? Versículo 23, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que quer dizer essa palavra? Que nós não somos somente espírito e alma, nós temos um corpo. A palavra é muito clara, essa tríade, para que o vosso e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados. Então, se a palavra está dizendo que a gente precisa conservar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, então por que a gente negligencia tanto cuidado com o corpo? Por que a gente não faz o que precisa ser feito? E da mesma forma como tem pessoas que cuidam do corpo e negligenciam a parte espiritual. Exatamente, que essa é uma grande luta nossa ainda, né? A gente teve
talvez a gente tenha invertido a ordem ou não, a gente não sabe, né? A gente admite e não tem vergonha nenhuma de falar que por muito tempo da nossa vida a gente cuidou muito bem da parte do corpo deixamos a parte espiritual. Assim, até chegando a um ponto de vaidade mesmo, de ter o corpo assim como um objeto de vaidade, não nego. Hoje eu entendo que não é isso, que graças a Deus Jesus foi lá e me resgatou desse mundo ali, e a gente entende hoje que nós precisamos glorificar Deus com o nosso corpo para uma questão de saúde, para honrar aquilo que Ele deu para nós, para habitar aqui na Terra. É a única coisa que nos dá legalidade aqui na Terra, para que a gente habite nessa experiência física que a gente está tendo aqui na Terra, né? É o nosso corpo, então não tem como. Agora, a gente admite, né, Didio, que era uma questão mesmo assim de estética e tal. Hoje, graças a Deus, não é mais. Então, isso que a gente quer trazer para vocês. Não tem problema nenhum se hoje vocês olham com esses olhos, mas a gente traz para que vocês, a partir de agora, olhem para o cuidado do corpo de vocês como algo sagrado. O nosso corpo é sagrado. E para quem ainda está olhando só para a parte do corpo, olhe para a sua parte espiritual também. Porque a gente precisa ter um equilíbrio das três partes, na verdade, né? São três. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente está alimentando, né? A nossa mente, seria a parte da alma, né? Então tudo aquilo que a gente olha de notícia durante o dia, a gente abre ali a internet, a mídia se alimenta de notícias trágicas, né? Então a gente tem que cuidar para que isso não internalize, para que a gente não acorde de manhã, a primeira coisa é rolar o Instagram e ver uma notícia triste. Isso é assim, ó, é a virada de chave que precisa para você acordar deprimido já, para você começar a ter o dia já mal. Então a gente tem que, né, de ter esse cuidado. E Deus, partindo dessa ideia então de alma, corpo e espírito, fica claro que Ele não quer somente uma parte nossa, né? E quando a gente passa, se a gente não cuidar então do espírito, da alma e do corpo, a gente vai espiritualizar demais algo que está acontecendo conosco, algo que está tendo de errado no nosso corpo, no nosso metabolismo. A gente vai acabar o quê? Espiritualizando demais. Achando por exemplo, que é sempre... mas é assim porque Deus quer assim. Não, Deus não quer assim. Deus não criou ninguém para ter doença. Não acha que, mas é assim porque Deus me fez assim. Não é assim, gente. Infelizmente, a gente ainda é novo, né, nessa área, mas a gente pode afirmar com convicção. E a gente busca bastante, né? E Deus tem capacitado muito nós para vir falar isso, né? Saber o que é certo e não praticar não deixa de ser pecado. É pecado. Né? Até que a gente não sabe o que é. Por exemplo, assim, uma pessoa que diz assim: mas eu não sabia que eu precisava me cuidar do meu corpo. Eu sempre soube que era só a parte espiritual. Se você não faz porque não sabe, não é pecado. E Deus vai lá e perdoa você desse pecado. Mas porque Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele já perdoou todos os nossos pecados, então tá tudo certo. Agora, a partir do momento que você tomou conhecimento daquilo que você precisa fazer e você não faz, aí é pecado. Aí Deus pecado. Ainda pela sua graça e misericórdia, ainda ele vai te perdoar, obviamente, né? Mas lá na hora do julgamento, talvez na hora que você partir antes do que partiu por não cuidar do corpo, talvez na hora do julgamento isso fique mais claro. E você não... Por exemplo, eu nunca vi ninguém se arrepender. Imagina uma pessoa no leito de morte, uma pessoa no leito de morte, a pessoa acamada. Você jamais, eu acredito que jamais vai ouvir uma pessoa usando a seguinte expressão: meu Deus, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter ficado mais tempo trabalhando, né? Você não vai ver ninguém falando. Deveria ter passado mais tempo lá com o meu chefe. Então, o que as pessoas normalmente no leito de morte? Meu Deus, se eu pudesse ter, né, voltar atrás e fazer... E ter aproveitado mais com os meus filhos minha família, e vai de encontro a tudo que a gente vai quer trazer para vocês, que é saúde. Uma pessoa que está acima do peso, que está com o corpo
né, com a doença da obesidade, ela não tem força nem energia para cuidar dos filhos, para brincar com os filhos. Então, uma pessoa que está no leito de morte, a primeira coisa que vai passar na cabeça dela, meu Deus, se eu tivesse tido mais tempo de ficar com os meus filhos, se eu tivesse tido mais tempo de viajar com a minha família, de sair, passear com a minha família. Então, é isso que passa na cabeça, não é o trabalho. Então, a gente tem uma ordem na vida que a gente não pode inverter, que é Deus, família e trabalho. O trabalho jamais pode vir em primeiro lugar, porque se vier em primeiro lugar, vai desestabilizar casamento, vai desestabilizar a tua saúde. Então, as coisas vão começar a aparecer e você vai pensar que do nada fiquei doente, do nada tive um infarto. Não é do nada, gente. A gente busca isso. A gente busca isso durante a nossa vida toda. Só que é silencioso. A nossa saúde, a gente vai gastando ela um pouquinho por dia e é muito silenciosa, até que chega um momento que, É que nem o cartão de crédito, né? A gente gasta, quando é novo, mas a fatura vem lá atrás. Depois. Né? Então... Tem uma coisa bacana, assim, que como que a gente trata a obesidade, o emagrecimento em si, né, hoje, o cuidado com a saúde. É algo que veio pra mim hoje, assim, e eu queria dividir com vocês. É como se fosse tratar um dependente químico ou um dependente de álcool. Vocês devem conhecer, né, pessoas que foram. Uma pessoa que é dependente do alcoolismo, por exemplo, que luta para sair do alcoolismo. Vocês já perceberam que muitas delas vão até para clínicas de recuperação, né? Passam por todo o processo, às vezes mais de uma vez, e na primeira recaída volta tudo. Volta no primeiro, a primeira vontade que dá, ou a primeira ansiedade, assim, que fica ansioso, ou que acontece algum problema, vai buscar naquilo que era o vício antes. Um dependente químico é a mesma coisa. A gente, né, conhece, vocês também, várias pessoas que voltaram e sempre estão na mesma e voltam pro vício. Uma pessoa que fumava, ela tem o desejo de largar o vício, ela quer parar, ela até consegue parar por um tempo, mas na primeira recaída ela volta pro vício. O emagrecimento não é diferente disso. E a única forma que tem da gente se curar disso, da gente conseguir a libertação disso que aprisiona, porque a comida nos aprisiona, ela nos deixa escravo dela. O açúcar, ele deixa a gente escravo, porque ele é tão viciante quanto a heroína. Ele é mais viciante que a cocaína, para vocês terem uma ideia. Então, ele deixa a gente dependente. Então, para a gente sair dessa condição, assim como um dependente químico, como um dependente do álcool ou do cigarro, é somente entregando sua vida a Jesus. Vocês devem acompanhar casos de pessoas que só conseguiram sair do vício quando aceitaram Jesus, quando entregaram a vida a Deus e realmente Deus libertou desse vício. E a comida não é diferente, porque vocês devem conhecer, devem ter na família ou já passaram por esse processo de tentar, de fazer dieta, de buscar profissionais, de ir, emagrece 10, engorda 12, depois emagrece 15, engorda mais 18. E estão sempre nessa luta. É uma luta com a balança a vida inteira e dietas mirabolantes e pílulas mágicas. A cura só tem uma: a libertação do vício. Porque o que acontece com as pessoas que buscam desenfreadamente por uma dieta? A dieta ela tem ela tem início e tem fim. Então elas entram numa dieta pensando no término e para comemorar ainda. Deu 30 dias de dieta, eu vou comer uma pizza para comemorar que terminei a dieta. Aí o que acontece? 3, 4 meses depois tá lá com, às vezes, o dobro do peso que perdeu. Por quê? Porque não é isso que vai fazer emagrecer. Você precisa se libertar, porque na primeira recaída, no primeiro sentimento que tiver de abandono, de incapacidade, qualquer sentimento que a gente sempre vai além do que é visível. Então a gente faz uma busca lá no interior da pessoa, lá na raiz do problema, aonde que te fez engordar, aonde que foi instalada essa crença
ou que foi colocado em você alguma coisa, ou que você mesmo colocou, que alguém falou para você, que instalou isso, que você, toda vez que acessa aquele sentimento, você vai buscar no alimento o refúgio. Então, a única forma de sair dessa condição é Jesus Cristo que salva a gente. Amém. É só Ele que tira a gente desse vício e desse descontrole. Então, não é diferente de uma pessoa viciada em cigarro ou em álcool. Porque na primeira recaída ela vai voltar para o vício. E a pessoa que emagrece na primeira crise de ansiedade que tiver, num problema no trabalho, ou até não problema, né? Não. Às vezes até uma conquista que tem, essa pessoa ela vai buscar no alimento aquele merecimento. O merecimento é no alimento, porque é aquilo que vai te dar prazer imediato, né? Você nunca vai ver, por exemplo, uma pessoa comemorar, teve uma promoção no trabalho, você não vai ver a pessoa, hoje vamos comer um brócolis lá hoje para comemorar, vamos lá comer uma berinjela hoje para, né? Ninguém fala isso. Isso não vai ter, né? Não, porque e o alimento é prazeroso, né? O açúcar, né? O açúcar, o cérebro, ele necessita de 30% desculpa, me fugiu agora, tá? Mas ele, pelo tamanho dele, ele precisa de uma quantidade de energia absurda, somente para alimentar o cérebro. Então ele ocupa tipo 2% do nosso peso, ele ocupa 2% do nosso peso, e ele é responsável pelo consumo de 25% ou 30% da nossa energia. Quando a gente come, o nosso cérebro já retém 25% daquilo que a gente assegura ali que é para ele. Então por isso que quando a gente come um chocolate, a gente tem essa sensação do bem-estar. Quando a gente come aquela pizza, nossa, né? Sente aquela sensação de prazer, porque é carboidrato é açúcar, vai subir rápido pro cérebro, vai te dar aquela sensação do bem-estar, prazer, e por aí vai. Aí tem um efeito rebote, a insulina vai lá em cima, depois aí dá um efeito e a pessoa dá aquela murchadeira, né? Só que o nosso paladar, ele é moldável. Então, da mesma forma que a gente viciou no doce, viciou no açúcar, a gente pode sair dessa condição. Fazendo o quê? Moldando o nosso paladar. É a única forma. Então, a partir do momento que você toma a decisão da mudança, ela não pode ter uma data de fim. Jamais. Então, a partir do momento que você decidiu mudar, é o de infinito. Não existe um fim, não existe uma dieta que vai trazer a cura para você. Não existe. É a única forma, é saindo da condição que te fez chegar onde você está hoje. É encontrando onde está a raiz do problema, porque não é por fora, é por dentro. E não é nem culpa das nutricionistas, né? Pelo amor de Deus, não é nada com nutricionista. Não é culpa de profissional nenhum. Porque existem profissionais, aliás, muito qualificados, muito bons, que fazem inclusive, eu tenho acompanhamento. Inclusive aquilo que é para eles fazer. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa que não entende, né? A pessoa acredita que só ir lá e pegar o papel do nutricionista vai resolver o problema porque dela. a pessoa, quando ela busca o profissional, eu sempre digo, não é o profissional ruim, jamais. A pessoa que busca um profissional para cuidar dela, vamos falar de nutricionista, por exemplo. Existem alguns que até são, que a gente acha, mas tá tudo certo. Mas a pessoa que busca... ela vai lá no consultório da nutricionista não adianta negar que o primeiro pensamento que a pessoa tem é o quê? É que a nutricionista te entregue um papel com uma dieta para que você siga de segunda a domingo, aquele cardápio que a nutricionista passou. Então, se a nutricionista não faz isso, você diz, meu Deus, mas ela não me deu nada, eu não sei o que comer, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque você quer aquele papel para pendurar na tua geladeira e seguir 2-3 dias aquilo. Aí ó que bacana, né? Aí a gente tava falando hoje, aí as pessoas recebem, a gente fala, porque às vezes até nós já passamos por isso, a gente fala daquilo que a gente já viveu. A gente não fala de nada daquilo que a gente não viveu. Aí a nutricionista entrega o plano, aí você olhar, aqui vai mandioca, vai isso, mas aí a gente vai perguntar, mas fruta pode? Aí as pessoas perguntam, mas tapioca pode comer? Tapioca pode? Fruta pode? Fruta pode?
Ninguém vai perguntar, por exemplo, se Açúcar pode. Açúcar pode? Ninguém nunca perguntou para nós, mas pode comer bolacha recheada? Mas pode tomar refrigerante? Nunca perguntam. A pessoa coloca a dificuldade no alimento que é certo para ela, porque está tão acostumada, então pergunta se os alimentos bons são permitidos. Vê como que isso está invertida a ordem das coisas. É uma crença, né, que a pessoa tem e é algo para justificar que ela não vai conseguir fazer. Então ela já vai no profissional, ela já busca o profissional pensando, primeiro, que a dieta é cara, que aquele profissional vai colocar um monte de coisa cara que ela não vai conseguir comprar. E aí ela começa a seguir, ela vai no mercado, faz a compra, faz tudo aquilo. Só que aí ela olha lá, que tá escrito assim, mandioca, 100 gramas de mandioca, feijão ou lentilha. Mas ela pensa assim, mas mandioca e macarrão é carboidrato, então se eu comer o macarrão no lugar da mandioca não vai fazer nada. Aí já acha que é nutricionista. Segue no começo, daí 2, 3 dias já tá ela mesmo mudando a dieta, achando que, né? Então, a gente fala, grande César Alteofilo Luciani, saudade, meu amigo. Então não é culpa do profissional nada, mas é uma crença que foi instalada em nós, que a nutricionista, ela tem o papel de te entregar um cardápio de 7 dias na semana. O personal trainer, o papel dele é montar teu treino e você chegar na academia e ficar esperando. Tá, e agora? Agora o que eu faço? Agora o que eu faço? E agora o que eu faço? 1, 2, 3. O personal tem que contar pra gente. É o contador trainer. Porque a gente não é capaz nem de contar o exercício. Então, assim, é muita crença que foi criada em cima disso. É muita coisa que a gente precisa quebrar isso, mudar, virar essa chave. Para que a mudança... César. Abraço. Acho que o Vini entrou aí também. O Vini, maior contador treino da história aí. Para que a mudança realmente aconteça. Então, daquilo que eu estava falando, do nosso paladar. Então, a gente precisa retirar aquilo que inflama o nosso corpo e incluir. Então, a gente não pode olhar para aquilo que é excluído. Professor Luciane, também. Professor Luciane, saudade. Professor, grande professor, melhor professor de português e de inglês do mundo. A gente precisa olhar sempre para a inclusão. O que eu vou incluir no meu dia a dia e não para aquilo que eu vou precisar excluir. Porque quando a gente olha para aquilo que eu estou excluindo, é o nosso mecanismo de defesa, a nossa mente que vai tentar criar um cenário de que eu vou passar fome, que eu vou começar a ficar doente, que eu vou começar a ficar mal. Então, é para a inclusão. O nosso paladar, ele é moldável, então da mesma forma que ele acostumou com açúcar, ele desacostuma com açúcar. No começo as frutas são sem gosto, são azedas, o morango é azedo, a laranja é azeda, o abacate não tem gosto de nada. Mas com o passar do tempo, isso não é muito tempo, eu digo de 7 dias. De 7 dias que você retira o açúcar da tua alimentação, que é o pior de todos. Mas não é o açúcar, aquele que você coloca no café, né? Muita gente, tem que tirar o açúcar. Não, já tô tomando um café sem açúcar. Não é o açúcar do café, tudo que contém açúcar, é o bolo, é o leite condensado, é o doce de leite, é tudo que contém açúcar. Por quê? Para desinflamar precisa retirar isso daí, não tem como. Hoje a gente não pode, eu nem pensaria mais em comer açúcar no meu dia a dia, eu tô falando. Não é que eu nunca como, eu tomo sorvete, eu como bolo, quando tem alguma festa a gente come, mas é exceção na nossa vida, não é a rotina. Então, eu era uma pessoa que eu chupava laranja com sal, eu comia morango com açúcar, eu não gostava de mamão e eu comia abacate com açúcar. E tomava café com 2 colheres de açúcar. E pra mim o café era ruim, eu dizia que o café era ruim, eu odiava café e eu não gostava das frutas, eu só conseguia comer fruta se tivesse algo junto com a fruta, porque eu não conseguia o sabor, o ácido da laranja pra mim era demais, sabe? E o que eu fiz? Eu moldei meu paladar. A partir do momento que eu retirei o açúcar da minha alimentação, eu passei a sentir o gosto da comida. Hoje a comida mudou muito o sabor. O meu paladar mudou muito. Hoje eu consigo comer todas as frutas sem adição de nada. Eu não preciso colocar canela para realçar sabor, eu não preciso colocar nada na fruta. Eu como abacate sem nada de adição. Por quê? Porque o meu paladar modificou. Então é possível sim. A gente é capaz, né, Didio? A gente tem... Deus já nos deu força e coragem para que a gente faça as coisas e Ele age no impossível. Naquilo que a gente não pode fazer.
Então, uma pessoa que chega para nós e diz, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Me desculpe, mas você está deixando a tua criança falar mais alto do que você. Você é um adulto ou você é uma criança? Tem um Adonis, né? O professor Adonis do Fisiologia na Prática, ele fala que é na hora de tirar a touquinha de pé, a boia de piscina e assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade de adulto, de governante do templo, de governante do nosso corpo, porque não tem como admitir um adulto falar que não consegue. A gente pode tudo, gente. Se a gente tiver Deus na nossa vida, a gente pode tudo que a gente puder imaginar, a gente pode. E voltando, a gente fez todo esse resumo, tá tudo certo. A gente vai misturando assuntos, o que vem a gente vai falando. Certo, a gente tem 40... E se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí que a gente tem 40 lives para tratar sobre esse assunto, então vai ser bacana. Para quem não estava acompanhando, então a gente está num propósito agora, tá, pessoal? A gente vai trazer 40 lives, tá? Falando sobre o cuidado com o corpo, com base o quê? Com base na Bíblia. Simplesmente o livro mais vendido no mundo e, além de ser o mais vendido, é o mais atual. Né? Então, ele vai estar sempre atualizado. Ele vai estar sempre atualizado. Então, coisas que a gente está acontecendo agora já está aqui mais de 2.000 anos, 3.000 anos, tem frente. coisas então, escritas. Aproveitando que a gente estava tratando do sono, do corpo, né? Tem uma passagem, né, do profeta Elias na Bíblia que mostra, não precisa, ele não vai trazer a história, talvez seja um assunto só para uma live, né, falar sobre Elias. Porque é uma história bonita, Elias é um profeta, né, uma história muito bonita. Uma história fantástica, mas o que a gente quer trazer esse assunto de Elias, por quê? Para mostrar que Deus se preocupava com o corpo. Deus se preocupava com o corpo, quer ver? Na passagem, Elias, a gente vai ler aqui, tá? Se você tá com a tua Bíblia, pode abrir em 1 Reis, tá? A gente dá um tempinho, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 7, tá? A gente vai ler o que diz a palavra. Ela diz assim para nós e também para vocês. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O que está dizendo aqui? Quando Elias, depois de tudo que havia passado, que ele fugiu e foi se esconder numa caverna, ele desejava tirar a vida. Né? Ele já não aguentava mais, ele disse: ele já basta, não queria Senhor. Tirar a vida, ele queria que Deus levasse ele. Né? Ele por si só não tinha essa coragem. Né? Então ele pediu para Deus que tirasse a vida. E o anjo do Senhor tocou e disse para ele fazer basicamente 3 coisas. É isso que diz a palavra, que a gente mostra a importância, como Deus cuidava do corpo, né? Como Deus cuidava do corpo e não só da alma. Ele disse 3 coisas para eles fazer: comer, beber e dormir, né? São as três ordens que o anjo deu. Coma, beba e pode dormir, porque você vai precisar. E é bacana porque entra muito bem a tríade, porque é água, que é vida, a gente precisa da água. O comer, ele precisava alimentar o corpo dele, porque ele orava. Elias era uma pessoa que orava e jejuava muito, então isso ele já fazia, porque ele tinha muita proximidade com Deus, né? Ele era um profeta. Então, na parte espiritual, Elias estava muito bem. Mas ali ele precisava cuidar do corpo dele. Ele precisava beber água, comer e dormir. Porque dali para frente Elias ia passar pelo deserto 40 dias sem comer e sem beber. Então para mostrar foi a preparação, né? Foi a preparação. Porque Jesus, se fosse somente alma e espírito, nesse momento o anjo do Senhor ia tocar Elias e ia dizer: vai jejuar, ore. Não, o que ele fez? Coma, beba água e durma.
Então ele estava tratando do quê? Estava tratando do espírito, da alma, ou estava tratando do corpo? Estava tratando do corpo. Ele precisava nutrir o corpo para que ele aguentasse o caminho que ele teria. Ele ia caminhar muito. Fazer muito exercício, então, né? Com base nisso, para nós fica muito claro. Além do primeiro versículo que a gente leu de Tessalonicenses, onde ele pede para que sejam conservados irrepreensíveis corpo, alma, espírito para a vinda do Senhor. Então, gente, não existe outro caminho para gerar saúde e cuidar do corpo. Então isso daí é algo que precisa ser feito, tá? Não tem como. E para cuidar do corpo não é só dieta, não é só exercício, é um conjunto de tudo. E principalmente hoje que a gente quis focar um pouco mais é a parte do sono, né? Que é fundamental. E primeiro, antes de tomar qualquer decisão e de fazer algo para você mudar, primeiro de tudo parte da decisão que você toma, né? Você identificar que você precisa de ajuda e tomar a decisão de mudar. E o segundo ponto, que é fundamental e é a base do nosso trabalho hoje, é identificar aonde que está a raiz que te fez chegar onde você está. E isso, hoje a gente trata de saúde, nós falamos de saúde, a gente busca aquilo que fez você passar por uma infância e ser chamado de gordinho, aonde que foi instalado isso que você é obeso, que você engordou porque a família inteira é assim, ou uma crença, ou algo que você foi abandonado, um sentimento de abandono ou de incapacidade, o que foi falado para você lá na tua adolescência, na tua infância. A gente identifica isso para trazer a cura. Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida, não é só para nossa saúde. Então, para ter a cura de tudo aquilo que aprisiona a gente, precisa olhar para trás e ver aonde que está a raiz. Porque se só dieta e exercício funcionassem, o Brasil hoje não estaria com mais de 65% da população acima do peso. E principalmente hoje, olha só pessoal, crescendo de forma assim muito rápida, obesidade infantil, tá? Obesidade infantil. Então precisamos estar atentos aos nossos filhos, precisamos ser exemplos para nossos filhos, tá? Para que futuramente a gente crie uma geração de pessoas saudáveis, tá? Para que elas olhem para nós e tenham um exemplo a ser seguido, não para nós, né? E tudo que a gente faz hoje, né? Não é por nós, por nossos filhos, é para a glória do nosso Senhor. A gente analisa assim como que era a saúde das pessoas, como que era o corpo das pessoas. Como que era o corpo das pessoas há 20 anos atrás. É absurdo como mudou, sabe? Então, eram pessoas que... O mundo era um mundo que não tinha obesidade, que não tinha sobrepeso. Então, a gente precisa olhar isso como algo que a modernidade trouxe, que não trouxe só coisas boas, né, para nós. Então, mas a gente não é obrigado a consumir tudo aquilo que a indústria coloca para nós como certo. A gente precisa olhar para aquilo que é natural, para aquilo que foi a alimentação, a base da alimentação dos nossos avós, dos nossos pais. A gente precisa voltar o nosso olhar para como era a alimentação lá dos nossos avós e dos nossos pais, para que a gente traga a cura para o nosso corpo e para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos. Isso que o Titi falou é muito importante. O crescimento da obesidade infantil. Não é normal, gente, uma criança estar obesa. Não é da natureza uma criança. E dói demais a gente ouvir. É gordinha, fofinho, não sei o que. Olha só como que ela é grande, é forte. Gente, é um problema sério. É um problema seríssimo, gente. Você chegar para uma criança de 5, 6 anos de idade e dizer para ela que ela não pode mais comer o sorvete porque ela tá acima do peso. Olha o trauma que tá se gerando nessas crianças, olha o bloqueio que está se gerando, como que essa criança vai crescer? E o exemplo está dentro de casa. Não é genética, gente. A genética tem influência de 5 a 10%. Ela tem uma pequena influência. É o ambiente que nós estamos inseridos que vai prevalecer. Então é dentro de casa, é o pai e a mãe que tem que dar exemplo de ir para academia, levar o filho junto se for preciso, sair caminhar, leva o filho a andar de bicicleta junto, mostra, dá o exemplo para esse filho
que você tá praticando, tá fazendo algo não por obrigação. Os filhos são o nosso exemplo. Se a gente tem fruta em casa, eles vão comer. Se a gente come salada, automaticamente vai estar inserindo isso, por mais que é relutante. Eu não comia salada quando era criança, comecei a comer salada quando já... É normal isso, mas o que vale é aquilo que está sendo instalado no inconsciente dessa criança, né? Você não está dando um pacote de bolachinha para ela sentar no sofá e ficar assistindo filme e devorar um pacote de bolachinha. Gente, isso é inadmissível. E outra coisa que vem crescendo, que nós falamos ontem, é crianças com ansiedade, pânico, TDAH... Sendo diagnosticados, né? Sendo diagnosticados e sendo medicados. Hiperatividade, né? Tudo isso, gente, é alimentação, é parte da alimentação. Então a gente precisa cuidar de nós. Primeiro a gente cuida da gente. Primeiro eu me cuido para eu poder cuidar do outro. É que nem no avião. A máscara de oxigênio, qual que é a recomendação da aeromoça? Se a máscara de oxigênio cair, primeiro coloca em você para depois colocar no outro. Então, esse é, acho que, um ensinamento que a gente deixa, né? Vamos nos cuidar para ser exemplo para os nossos filhos, porque tudo que a gente faz é por eles aqui, né? E para a glória de Deus. Amém? Agradecemos, Senhor, esse momento, essa live, Pai. Agradecemos a todas essas pessoas que nos acompanharam até aqui, a todas as pessoas que tiraram esse tempinho para ouvir o que o Senhor tinha para trazer, para aquilo que o Espírito Santo tocou para a gente trazer hoje. Agradecemos, Pai, mais uma vez o nosso dia, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, Pai, que nos acompanharam e também naqueles que irão ver essa live posteriormente, para que elas entendam que hoje devemos tratar corpo, alma e espírito. Devemos cuidar do templo que é do Senhor, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Amém? Em nome de Jesus, declaramos que todas essas pessoas tenham um ótimo final de semana, uma ótima restinho de sexta-feira. Amém? Amém. Amém, Jesus. Obrigado a todos, pessoal. Agradecemos a presença e as próximas lives, então, iremos estar divulgando o horário no Instagram. O horário e o cronograma, né? Durante o final de semana, segunda-feira, de segunda a sexta-feira, vai ter live com vários assuntos. 5 por semana. Essa semana, excepcionalmente, a gente teve 3 lives somente, porque a gente iniciou na quarta, então a partir de semana que vem, lives diárias de segunda a sexta-feira, com horário já que a gente vai organizar para que vocês possam estar acompanhando, amém? Obrigado mais uma vez e que Deus abençoe vocês. Abençoe todos vocês. Até mais. Até mais.